A gente, até um dos cursos aí do Ministério MMI, né, que atualmente tem a nomenclatura 2 igual a 1, né, o Paz para toda a vida. Nos fala justamente isso, que os filhos são bênção, herança de Deus, né? E eu gosto muito do exemplo de olhar para nossa mão, né? Lá em casa somos 5, pertencentes à mesma família, mesma mão, mas um é diferente do outro. Só que todos entenderam o propósito de que, mesmo sendo diferentes, a gente tem como ser unidos no mesmo propósito e um ajudar o outro. E a palavra de Deus é o quê? Ela é individual, não é? E cada um recebeu da sua forma. Hoje já o Rafael e a Natália são casados, tocam a vida deles, o Léo está lá, mas todos eles entenderam o propósito de que foi orientado o caminho, ensinado, mas também eles têm a oportunidade de colocar em prática aquilo que eles escolheram, né? Concernente até, paralelamente, uma situação, né? Uma vez teve um colega nosso, advogado, que foi dar uma palestra para jovens e chegou no meio da juventude e perguntou, né, se alguém ali não iria prosseguir a profissão do pai. Aí o primeiro a levantar, ele me disse, né? Eu falei assim, o primeiro a levantar foi o teu filho. Ele disse que não seria advogado, ele desejaria ser engenheiro civil. Engenheiro na época, né? Ele começou fazendo mecânica, né? E depois o colega veio falando, poxa, ele não vai seguir a tua profissão. Eu falei assim, não, nós ensinamos ele que ele deveria exercitar, multiplicar aquilo que Deus deu de habilidade para ele. Às vezes vai ser a sequência da profissão do pai, mas de repente não, vai ser. Então cada um tem ciência do que aprenderam e o que eles são e para o que eles foram formados. Nesse quesito, acho que é importante a gente pensar que geralmente a nossa geração está caminhando contrário a isso. A gente tem criado os nossos filhos para cumprirem questões que eram sonhos nossos. Sim. Então, por exemplo, é o meu sonho, então eu vou e jogo para o meu filho. Ou então era o sonho do meu pai, então eu estou realizando. Eu não quero ser advogado, eu não quero ser médico, mas é o meu pai e tal, e aí eu acabo fazendo. Quando vocês incentivam os filhos de vocês a desenvolverem as habilidades deles, né? Vocês estão também trabalhando uma independência, né, de vida, né, de criá-los realmente para serem seres que nasceram únicos, né? Não apenas uma continuação da vida de vocês, né? Eu acho que antes de serem nossos, ele é de Deus e ele tem uma personalidade própria, né? E ele tem que desenvolver, né, o caráter cristão. Então, independente do que se formarem, aonde estiverem, eles sabem como vão se conduzir, porque não é aquilo que não foi realizado por nós, mas a gente sempre orientou a eles o seguinte, falei assim, se esforça, tem bom ânimo, né? Busque em Deus e avance, prossigam, procura estudar, procura galgar lugares que vocês venham subir, sim, ter metas. Não precisa de subir no pescoço de ninguém, porque Deus tem para todos. O campo é vasto. Então, procure fazer o seu melhor, sem humilhar os outros, mas procura fazer aquilo que você tem de melhor. A palavra de Deus diz isso, né? Sim. Faça o teu melhor, né? Então, faça de tudo. Então, assim, uma coisa que era sempre importante, se um dia a gente se desentendesse dentro de casa, e que a gente se desentende, tá, gente? Porque a gente não é um casal perfeito, a gente é um casal que conhece a Deus e a gente fez um propósito de vida. Tipo assim, a gente não vai abrir mão um do outro, a gente vai passar o que tiver que passar e a gente vai até o fim, não só por nossa causa, mas por causa dele. Então, a gente entendeu o propósito. Então, a gente foi sempre muito verdadeiro com os nossos filhos. Então, houveram dias que foram difíceis, como todo casal passa, como toda família passa, e a gente se perdoava. E eles aprenderam a ver isso dentro de casa, né? Que a gente não era aquela família assim, né? Margarina que falam, não é? Mas que a gente era uma família que chorava também, que se alegrava, que tinha as suas deficiências, suas dores, mas que a gente se amava.
E a gente se respeitava. E até hoje é assim, né? Até hoje a gente chora junto, se alegra junto. E quando um está mais fraco, o outro vai e abraça, né? Então, a gente sempre, assim, a gente procurou sempre ouvir a música que nossos filhos ouviam, mesmo que a gente não gostasse, de ir para retiro com eles, mesmo que a gente não quisesse, ir viajar com eles, fazer alguma coisa, até que talvez muitos criticariam, mas se eles queriam, a gente estava junto. E isso foi se tornando natural, porque eu acho que a vida com Deus, ela tem que ser natural. Sim. Ela não é uma obrigação. E a gente, embora sempre trabalhou na igreja muito intensamente, pregando, ministrando, sempre muito envolvido, a gente sempre investiu, né, no relacionamento na nossa casa, com os nossos filhos. Tempo de qualidade. Eles sempre foram nossa prioridade. A gente sempre pensava assim, a gente pode pregar para muitas pessoas, mas a gente tem que ganhar eles também. Então, assim, isso até hoje, né? Às vezes um está mais fraco, né? Um está mais distante. Aí a gente faz reunião lá em casa, a gente faz almoço, a gente faz a reunião da família, a gente canta. Então, assim, eu acho que isso foi um diferencial. Parar tudo para e uma outra. Se a nossa família não tá, né? Se a nossa família não tá legal, pô, vamos dar uma assistência. E eu acho assim, né, Gabriel, não tem uma receita de bolo que você fala assim, você tem que fazer assim. Ame e viva a verdade. E invista na sua família. Dê prioridade para as pessoas da sua casa. Então, acho que isso que é importante. Às vezes, a gente fica tentando ser perfeito. Perfeito é ele. A gente tem que ser a gente mesmo. Pedir perdão, errou, pede perdão, né? E conserta, abraça, é isso.